Olá para você conectado aqui no canal 11 do TMW Pix, CDN, NX Play e Gigo TV em todo o Brasil, e também você que nos acompanha pelo YouTube. Está começando mais um Estúdio 1, Maeve. É isso aí, pessoal. E hoje a gente vai conversar, né, Thiago, com terapeuta integrativo ortomolecular. É um tema aí diferente que você vai conhecer um pouco mais aqui nesse episódio com o Glauco Rocha. Seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês pelo convite. Vai ser um prazer a gente poder conversar um pouquinho e falar sobre essa área maravilhosa de cuidados naturais com a saúde, né? É um Conta um cuidado pouquinho, que né? tá em voga, né? Conta Tá um pouquinho pra gente como você começou esse projeto, como você descobriu essa área, um pouco quem é o Glauco também, para as pessoas conhecerem. Eu até brinco assim que a minha área, eu sou oriundo da área de tecnologia, né? Eu tenho formação na área de engenharia, de sistemas de segurança da informação, coisa que ninguém falava disso, né? Não sou contra, aliás, eu gosto, né? Só que eu trabalhava muito, bem novinho, né? Abri minha primeira empresa com 17 anos, emancipado. Esse é outro detalhe, dá para contar em outra ocasião. E aí eu fiquei doente, eu tive depressão bem cedo, assim, por vários eventos. E o que me tirou daquele quadro foram terapias naturais. Aí eu gostei daquilo ali, eu falei, vou aprender um pouco mais, né? E agora fazem 22 anos dedicado e trabalhando exclusivamente nessa área de terapias naturais, terapia ortomolecular, naturopatia, quiropraxia, reflexoterapia e por aí vai, né? A gente foi atrás de conhecimento para ofertar isso de um modo geral. E aí eu decidi mudar a trajetória e deixar um legado diferente, não na área mais de tecnologia, que é uma área que eu até gosto, até hoje leio bastante, mas na área de saúde foi uma coisa que me recuperou e eu quis ofertar, entregar isso para outros também, né? O significado é bem impactante para mim e com certeza para outros também, né? Que legal. Então começou daí, né? Essa história. É bacana ter essa experiência, né, positiva, né, e poder usar essa ferramenta, né, aprender sobre ela, obviamente, e levar para mais pessoas, né? Sim. Isso eu acho que não basta ser só um negócio, né? Hoje é o teu negócio, né? Sim. Mas eu acho que não basta ser só um negócio, tem que ter um propósito, né? Se tem um significado, aquilo ali cobre qualquer coisa, né? Cobre investimento, cobre recurso que você pode conquistar, porque recurso ganho é resultado de um bom trabalho, né? Isso acontece naturalmente. Mas o significado de ver uma pessoa na rua passando, olha lá, ele que ajudou o papai a sair disso, né? A mamãe, isso para mim não tem preço. É o significado de tudo que a gente carrega nessa área de terapias naturais, né? Bacana. E conta um pouquinho pra gente assim, dessas opções que tem, né? Hoje, qual é a mais procurada, ou qual é a que tem mais recomendação, né? Determinada... Claro, cada paciente tem a sua patologia, né? Mas quais são as mais utilizadas para o público até conhecê-las assim, um pouquinho mais? A gente pode até dividir assim em nichos de procura por conta de problemas de saúde, né? Procuram muito a gente para quadros de depressão, né, pânico, ansiedade, insônia, coisas que são tradicionais. Mas o legal é assim, quando alguém chega no consultório de alguém que trabalha com terapias integrativas, aliás, depois eu gostaria de comentar, porque todo mundo fala terapia alternativa, Sim. E esse termo não é mais tecnicamente correto, isso foi usado há muito tempo atrás, né? Então ele integra com outras práticas, inclusive com a clínica tradicional. Ninguém tira paciente de ninguém, a gente ajuda em comum a mesma pessoa, o foco é o paciente, a pessoa melhorar, né? Sim. Então, a busca das pessoas por variadas situações, né? Quando chega em consultório, chega assim, olha, eu vou vir aqui porque já tentei de tudo e não estou conseguindo um resultado tão efetivo e eu vou experimentar, né? Falaram para vir, aquela indicação, né, do boca a boca, acontece muito. E a gente consegue dar um suporte legal. Então a gente tem várias ofertas, como a reflexoterapia, que é uma terapia de estímulos naturais através de pontos mapeados nos pés, nas mãos, a própria auriculoterapia, que é mais conhecida, né? Que são pontos, esferinhas, às vezes agulha, embora a gente não trabalhe com nada que é invasivo, no pavilhão auricular também é um tratamento por reflexoterapia, só que é auricular. O que é a reflexoterapia? É o estudo... te perguntei isso, conta pro pessoal, porque o que é isso, né? Se vocês não conhecem. A reflexologia é o estudo dos reflexos do corpo. O que seria o reflexo? Eu tenho dor de cabeça. Quanto tempo você tem? 15 anos. Espera aí. O
O que você faz durante esse período? Eu tomo um remedinho quando dá dor de cabeça. Então você não está atacando o problema, você está atacando o sintoma. Reflexologia é o estudo desses sintomas. Dor de cabeça tem dezenas de origens diferentes mapeadas pela ciência. Pode ser dentinho inflamado, pode ser problema de coluna, pode ser problema de visão, pode ser problema de fígado. Qual é a origem? Para você trabalhar a origem, não o sintoma. E a reflexoterapia é a prática do estudo. Só que como que a gente aplica esse conhecimento? Através de terminais nervosos nos pés, nas mãos, né? Aqui no Brasil a gente pesquisa isso, eu participo também no grupo de pesquisa há mais de 20 anos, né? Nós somos a única instituição no país que tem, aliás, a gente já procurou fora, né? A gente não achou ainda, a gente tem mapeamento anatômico de terminais nervosos em mãos e pés. A gente tem esse estudo, é nosso, é proprietário, é registrado. Você não tem mapinhas visuais, olha, isso tireoide é aqui, pulmão é ali. Não, a gente tem localização anatômica, vai acertar em qualquer pezinho de criança, de um jogador de basquete, né? E aí esses estímulos não invasivos ajudam o sistema nervoso da pessoa a trabalhar... Opa, a Siri tentando entrar. Desculpem. Ajuda o corpo da pessoa a trabalhar um ponto de equilíbrio, que a gente chama em ciência de homeostase. A homeostase é o corpo está trabalhando direitinho, né? E nesses cenários a reflexoterapia atua bastante. Quando não tem um problema a nível funcional mais profundo. O que seria isso? Imagina que você tem um carro e o carro não pega. Ele na ladeira ele desliga. Aí você vai ver o carro tá bom, mas falta gasolina. Então ele tem um problema de funcionamento ou um problema funcional que você consegue resolver, tapar o buraco rápido, porque põe gasolina e resolveu. Então aí entra uma avaliação que é mais profunda, que a gente pode fazer para se certificar de como está essa questão funcional da pessoa. A gente usa biorressonância, que é uma estratégia muito antiga. Todo mundo acha que isso é novo. Isso é muito antigo. Isso data de antes da virada dos anos 1900 para frente. Olha isso. Né, falando dessa base da terapia frequencial, terapia quântica, né? O pessoal adora dar nomezinho bonitinho pra coisa antiga, né? É tudo a mesma coisa. Modernizar. Na prática, o pessoal entender, porque algumas pessoas não conhecem ou desconhecem como funciona, né? Sim. Acho que é um bom momento pra gente quebrar esse tabu, digamos assim. Ótimo. Como funciona esse procedimento, como as pessoas... como é essa máquina, como vai entrar num tubo e vai sair, sabe? Tipo, outro planeta, outro planeta. Porque o termo ele instiga muito, né? Ele é diferente. Vou explicar de maneira simples, né? Que é fácil da gente entender, né? A biorressonância, a gente vai ver por resposta, o próprio nome já fala ressonância, é enviar um sinal e esperar uma resposta igual um eco, né? Isso é muito antigo, desde um pouquinho depois, aí falando em termos mais modernos, desde um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a mapear quais as emissões de ondas de tecidos humanos considerados saudáveis. Porque o que é um tecido humano? O que são essas ondas? Tecido humano é um agrupamento de átomos, que não são matéria. Átomo é energia em potencial para gerar matéria, né? A gente aprendeu isso lá no ensino básico. Quando eles se agrupam, eles geram moléculas, que por especificidade geram células, que também por especificidade vão gerar um tecido específico, grupos de tecidos um órgão, grupo de órgãos sistemas, vocês e eu, né? Nós somos iguais por dentro, diferentes por fora, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Então o que acontece? Quando os átomos se agrupam, eles não ficam paradinhos, eles têm um movimento além da órbita deles, e isso gera uma emissão de ondas que tem um padrão de frequência. Então, mapeado isso, por exemplo, qual é o padrão de emissão de uma onda de tecido de tireoide que é considerada saudável? É de que ponto a que ponto? Qual é a faixa? Então, a máquina de biorressonância, munida desses dados, envia para dentro do corpo da pessoa aquele padrão. Só quem responde é aquele tecido que fala, por assim dizer, aquele idioma, e a gente cataloga. Aí veio acelerado, veio acima, tem alguma coisa de errado, acelerado o tecido. Veio abaixo, tem alguma coisa de errado. E é diferente de um exame clínico, até porque não é considerado exame no nosso país, embora outros sejam, né?
não é um exame clínico, porque o clínico ele diz assim, ele é quantitativo. Quanto de ferro uma pessoa tem? Ah, tem tanto. O corpo ter ferro é uma coisa, ele usar é outra diferente. Então, às vezes, no exame de sangue, dá normal ferro. E na biorressonância deu baixo. Opa, é discrepante a informação. Não é. Aí a gente vê por que tem e o corpo não usa. E a gente vai trabalhar com agentes naturais, normalmente hidratação, alimentação, às vezes uso de algum biorregulador, que depois eu explico o que é isso, mas bem de maneira minimalista, usando o mínimo necessário para o corpo tentar extrair o máximo daquele recurso de estímulo, né? E aí na biorressonância a gente tem mais de 4.800 dados de uma pessoa. Nossa. Em 1 minuto, 1 minuto e meio de coleta, através de um eletrodo que a pessoa segura, né? E é óbvio, né? Se tem máquinas e máquinas, tem que ter máquinas confiáveis, tem que fazer uma leitura adequada para poder dar um direcionamento adequado para a saúde, né? E o corpo, a base disso tudo, seja da reflexoterapia, seja da terapia ortomolecular, eu já falo sobre isso, né? Que é o foco aqui também. E a biorressonância, ela nos dá um balizador de onde a gente está para a gente poder direcionar onde a gente quer chegar. São informações para o técnico executar o trabalho dele, né? Então, a biorressonância, te dando esses dados, você sabe para onde você vai. Usa o biorregulador, que é um produto que tem frequências impregnadas em moléculas de água que vão estimular tecidos específicos para acelerar a recuperação do que a gente chama de terreno biológico. Então, terreno biológico. Imagina que você tem uma planta em casa, Thiago, né, Manu? Imagina que você tem uma planta e ela não dá uma flor. Você não vai comprar um produto para pingar onde tem que sair a flor. Você vai mexer na terra, você vai dar condição para ela florar, para ela frutificar. Se ela tiver a condição, ela faz. O corpo humano é igual. E esse conceito é de antes dos anos 1900, que era chamado medicina funcional. Terreno biológico, dá condição para o corpo fazer o que ele está programado para fazer. Que no caso somos uma máquina perfeita, né? Digamos assim. A gente só precisa dar as condições corretas para ela. O dono que estraga, né? A gente até brinca, os hábitos, embora, né? Embora isso seja uma verdade assim absoluta. Eu tô doente. A doença foi um jeito que o corpo achou de manter você ou eu vivos, porque a gente não está fazendo alguma coisa de maneira adequada. Então o corpo, ele descobriu um jeito, eu vou manter o Glauco vivo, o Joãozinho vivo, mas é com doença, com sintoma, que é a maneira do corpo falar, olha, tem algo de errado, ajusta aqui. E a gente vem da cultura, né? Da pílulazinha mágica do Matrix. Me dá uma pílula que resolve o problema, né? É necessário, né? Óbvio, né? Remediar em muitas situações, mas enquanto você remedia, você resolve o que está causando aquilo que precisa de uma atenção, né? Isso é fundamental, esse trabalho nessa estratégia terapêutica. E é aí que as terapias naturais elas entram com muita força em ajudar uma pessoa, né, a revitalizar, cuidar do seu terreno biológico e o corpo começar a sinalizar menos sintomas, estabilizar e aí, claro, com outro trabalho da outra ponta, né, o clínico, né, adequado, começar em cenários onde isso é possível também, talvez trabalhar uma redução medicamentosa, uma readequação medicamentosa e quem sabe até um desmame, em muitos casos isso é possível, né? E também, né? Desde que a pessoa, o paciente faça a parte dela. É um trabalho 100% do terapeuta e 100% do paciente também, né? Essa que é a ideia, né? E essa é a base. É preciso fazer esse procedimento para identificar essas frequências que estão alteradas, para daí vocês iniciarem o tratamento, a sequência daquele tipo de paciente, é isso? A gente consegue fazer uma avaliação funcional profunda, né? Com vários métodos. A própria reflexoterapia, né? O pé, por exemplo, até curiosamente, pés ou mãos de uma pessoa, né? Ele tem que ter linhazinhas de dobras, outras linhas não. Quando tem linhas, xizinho, são indicadores de que tem algum problema relacionado a nível funcional, pelo menos com aquele órgão específico e tal. A iridologia, então, através da íris, a gente também tem um quadro claro de como está a mecânica funcional do organismo, né? A gente tem tudo isso. Por que a biorressonância é uma estratégia muito boa? Porque o que ela faz em 1 minuto,
às vezes a gente iria fazer em um mês de tratamento e estudos, entende? Então a gente já tem dados ali que a gente consegue setar qual o caminho que a gente vai dar para um tratamento da pessoa. Sim. Então com esses dados, a questão está aqui. Normalmente, por incrível que pareça, é uma raiz ou duas que a gente tapa e toda aquela árvore de sintomas e cenários vai isso, exato, até adequar. É o que acontece com uma planta, né? O corpo não é diferente. E aquele ditado faz sentido, né? Cortar o mal pela raiz. Exatamente. Exatamente. Faz todo sentido agora. Exatamente isso, né? Legal. Glauco, conta um pouquinho pra gente desse termo ortomolecular. Tá. Corrija se eu falei errado. Mas falou certo. Contar um pouco sobre como funciona esse termo, Tá. onde ele se encaixa na ciência, Tá. como funciona. A ortomolecular, a gente pegar e fracionar a palavra, né? For ver a origem, a etimologia e tudo mais, a intenção de uso do termo, orto quer dizer ideal. Né? Vamos resumir, ideal. Molecular, fazendo alusão às moléculas, né? Então, quando a gente pensa em ortomolecular, é criar um ambiente adequado para o corpo gerar moléculas novas. Né? Por quê? Porque o corpo faz isso o tempo inteiro. Ele troca o pneu do caminhão para o caminhão andando, né? Células morrem, né? Velhas células, né? Disfuncionais são eliminadas e novas têm que substituir. Como isso acontece? Renovação celular, que é por renovação molecular. Então, se eu tenho uma molécula de boa qualidade, conjunto molecular, eu tenho uma célula de boa qualidade, uma célula funcional, um tecido funcional, um órgão funcional. Imagina assim, se o corpo ele troca tecido, né, o tempo inteiro, a média de um ano e pouquinho, nós somos um ser humano completamente novo a nível celular. Maravilhoso isso, né? Só que, imagina comigo, se eu tenho, vamos falar de tireoide, que daqui a pouco entra os temas polêmicos. Se eu tenho uma tireoide que tem cistos, nódulos, vamos lá, nódulos, né? Por que se o tecido ele não renova direito, ele renova do jeito que estava? Entende? Sempre tem um motivo, mesmo que a gente não saiba. E como que funciona esse processo da geração de moléculas? É muito simples. Antigamente a gente dizia, eu sou o que eu como, certo? Só que a gente hoje percebe mais amplamente isso. Eu sou o que eu absorvo do que eu como, mas eu também sou o que o meu corpo usa daquilo que ele absorveu, daquilo que eu como. Eu não como só comidinha, eu também me alimento daquilo que eu me exponho, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, radiação magnética, tudo isso interfere de alguma maneira no meu organismo e no seu. Isso interfere. Então, se é assim, e o corpo usa essas matrizes de alimentos, vamos falar de alimento, para gerar novas moléculas, novas células e esse ciclo acontecer direitinho, por que não renova? Muita gente ataca ainda assim só a doença, não o que causa o problema. Então, não raro uma pessoa chega em consultório, eu tenho problema, problema nos ossos. Aí você descobre que ele ou ela estão suplementando, está saindo tudo na urina, porque excesso suplementar, mineral, vitamínico, quando o corpo não absorve, vai tudo para a urina. A calha da pessoa ainda está com uma infecção urinária, não sabe por quê. Por quê? Aí não toma água direito, suplementa, mas o estômago não absorve, o intestino não absorve. O fígado, que tem sido um grande alvo de tratamentos nossos de uns 10 anos para cá, ele não metaboliza e não distribui, porque ele está sobrecarregado de toxinas. Então, será que o problema está no osso ou será que está na distribuição dos nutrientes que o corpo precisaria para renovar a matriz do osso, entende? Normalmente está ali, mas a gente ataca o problema, não ataca o que causa o problema. Essa que é a ideia. Então é isso que a gente vê em biorressonância, descobre onde está o cerne a nível fisiológico, como o corpo funciona, qual é a ordem disso, qual que é o mecanismo de adoecimento disso. E ali a gente vai tentar, com as sugestões terapêuticas, dar uma guinada. Teve o resultado positivo. Quando a gente coleta por biorressonância os dados, 30 e poucos dias depois a gente compara. O resultado era esse, agora está aqui. A gente está tendo respostas positivas, acertamos a direção, vamos continuar. Essa que é a ideia, entendeu? Então, a ortomolecular é para isso, né? Dar a condição de novo para o corpo renovar tecidos de uma maneira eficiente.
Bacana. E nesse tipo de diagnóstico, geralmente o paciente quando chega em qualquer uma das causas, né, na maioria delas, né, já tem passado por um médico ou ele procura vocês e aí, dependendo da situação, vocês também orientam um acompanhamento médico? A gente tenta fazer um trabalho a 4 mãos. A gente vai tentar trabalhar o melhor para o paciente, né? Então, se chega uma pessoa que não tem acompanhamento clínico e ela está num cenário de risco grave, olha, só vamos continuar a sua assistência caso você procure um clínico, e com os dados clínicos a gente vai continuar dando esse apoio para a recuperação, mas é necessário, né? Até porque terapeuticamente a gente não tem autoridade nenhuma para fazer recomendação de medicamentos, alteração de dosagem medicamentosa, a gente não faz isso, né? Quem faz está sendo irresponsável, né, a nível terapêutico, né? Isso quem faz é o médico, é o clínico, e a gente precisa muito do trabalho, aliás, maravilhoso, excelente deles. E quando ele já chega com dados clínicos, é o melhor dos mundos, porque a gente tem um dado quantitativo, tem um cenário de controle, porque ele está sendo medicado, ele está sendo remediado, para manter ele estável, sem risco, enquanto a gente começa a fazer um trabalho de recuperação da matriz. E aí entra a origem do termo paciente. Aí ele vai ter que ser paciente para poder aguardar o resultado ser produzido por ele mesmo, né? E aí começa assim o trabalho a 4 mãos, né? Olha, aí o terapeuta está acompanhando, procura o teu médico que te passou essas medicações para ele te reavaliar e ele já tentar ver se ele já pode fazer uma diminuição, diminuir ou modificar a rotina, começar um desmame, enfim. Quem vai decidir essa troca de informação. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Porque o objetivo final é o bem-estar e a saúde da pessoa em objeto de tratamento, que é o paciente, né? Essa que tem que ser o interesse de todos, né? Que é o nosso também. Sim. E essa palavra do natural, às vezes quando, né, terapias naturais, você falou que agora é o termo correto, né? Integrativa. Integrativa, isso. Que faz várias... Integra com várias atividades, né? Ou, não sei qual é o termo, atividades, não? Práticas. Isso. O natural vem muito do usar produtos da própria natureza. Isso. Ozonoterapia, não sei se vocês trabalham também. A gente indica. Né? Nessa ideia, né? A gente segue bastante isso daí. Até para deixar isso claro, antigamente a gente chamava até a própria... o próprio governo, né, falando a nível de federação, chamava como prática complementar, terapia alternativa. Só que aí ficava na mente da pessoa, não, isso aqui é uma alternativa ao tratamento médico, e não é. Não é. Sim, a palavra estava errada. Já induzia. Aí mudou para complementar. Tá, mas complementa aonde? Em que ponto isso entra? Em que ponto isso não complementa? Aonde que interage? Quando que um conversa com o outro? Quando que um faz algo que não é antagônico ao que o outro está fazendo? Como esse diálogo é difícil, né? Então mudou-se para terapias ou práticas integrativas. Está integrando com a intenção de recuperar o mesmo indivíduo, né? De maneira natural e de maneira clínica tradicional. É interessante porque provavelmente existem algumas coisas relacionadas, tipo, até preconceitos com relação à própria terapia, né? Que é um nicho diferente, né? Sim. Mas eu acredito que o fato do paciente conseguir utilizar tanto as terapias naturais quanto as médicas mesmo, tradicionais, isso mostra que como a ciência consegue abordar e explorar tantas formas de medicamentos, de cura para as pessoas, né? E você falou sobre a regeneração da célula, me veio um pouco sobre o câncer, né? Como um assunto bem polêmico talvez aqui, mas como você enxerga isso dentro da linha ortomolecular, esse nome. Mas tem alguma solução também nessa parte, como é um tema um pouco polêmico, mas acho que é um tema interessante para as pessoas. Vamos falar, né? Só entrando antes de entrar nisso e pegando o gancho do que o Thiago perguntou, né? Sobre elementos naturais, a gente vai usar o máximo que tem na natureza. Chazinho, exclusão alimentar, né? Não é dieta. Dieta quem faz é o nutricionista, né? A gente trabalha com trofoterapia. A trofoterapia é uma orientação alimentar. A gente não diz quanto. A gente diz o que sim e o que não. Tá? O que pode e o que não pode comer. Exato, né? Por exemplo, uma pessoa em um quadro diabético tem coisas que elas comem achando que está comendo bem e é açúcar puro. Mas elas não sabem.
entende? Precisa de orientação, precisa de... enfim. E aí indo para o tema de câncer. Câncer é uma coisa bem polêmica e interessante. Só que quando a gente vai parar para estudar, de novo, o câncer, vários estudos indicam isso, que precisa de um ambiente ácido. Como que eu acidifico o meu ambiente? Não tomo água direito, como um monte de lixo, e meu corpo ele tem que dar o jeitinho de manter eu vivo. Aí o corpo fica ácido. E ainda tem outras situações, né? As células diferenciadas ou cancerígenas, todos nós temos. Mas o corpo controla. Por que ele controla? Que parte do corpo faz isso sinalizar para o sistema imunológico, para os NKs, que são os natural killers, as nossas células de defesa que controlam isso, para eles controlarem e deixando, ó, fica quieto, chega, você não vai, baixa a bolinha aí, entende? Existem condições biológicas, fisiológicas, que são de abrir portas para uma propensão maior, não necessariamente, eu tenho uma inclinação genética. Tem uma coisa que rivaliza com a genética do nosso ponto de vista, que é o aprendizado, é o conhecimento e a prática do conhecimento. Se eu descubro que minha avó tinha um problema, meu pai saiu com um problema, eu também vou fazer a mesma coisa. Só que se eu descubro que eu preciso evitar, eu não disparo aquela tendência, ou disparo mais fraco. Qual o resultado? Você controla, você tem noção. Exato, né? O próprio pensamento, né, pode te levar... Ajuda, né? E aí o que acontece? Meu filho já vai nascer com menos tendência e o meu neto possivelmente sem. O nome disso chama-se epigenética. Então, existem várias condições. O grande desafio que a gente tem certeza que na clínica tradicional também, médica, é o que acontece, o desafio maior é o paciente aderir às orientações, né? Por isso é fundamental. A pessoa às vezes quer o resultado, mas não quer participar em produzir o resultado. É muito cultural isso. Cultural do brasileiro. É diferente do japonês. Eu lá no Rio de Janeiro, eu atendo também em São Paulo, né? De tempos em tempos, a comunidade japonesa. A gente vê que a ideia de cuidados com a saúde é diferente. Você está cuidando, tratando para quê? Não, estou tratando para não ter doença, porque eu não tenho nada, né? Não para esperar ter a doença, resolver o problema depois que instala. É preventivo, né? É preventivo, é o profilático preventivo, né? Eu até brinco, eu gosto muito de filme, né? A gente usa muito em terapia, filmes e tudo mais. A Era do Gelo, né? Tem aquela avó do Cid, aquela preguicinha, que ela não tem dentinho, ela vai lá e fala, mastiga pra mim, cara, não dá pra fazer isso. Em cuidados com a saúde. É a pessoa que tem que se cuidar, né? Sim. Essa é boa. Essa que é a ideia. Não tem como, né? Então, a gente orienta e a Manu até sabe como que eu trabalho ali. E aí, seguiu as recomendações, os meninos trabalham lá, seguiu o que foi recomendado pelo professor Glauco e tal. Mais ou menos, espera aí que eu vou ver se ele vai atender, porque eu não continuo a assistência. Não continuo. Porque, não funcionou o que eu fiz lá. É um vídeo de mão dupla também, né? Não adianta tu esperar um resultado somente do profissional. Exato. Tanto na terapia natural quanto clínica. Nem o remédio também, se a pessoa não tomar corretamente, não vai cumprir o propósito. Não vai ter um resultado. É exatamente isso. Então, o melhor, até num trabalho maravilhoso como esse que vocês fazem, de entrevista, é fazer o público, de um modo geral, ganhar consciência de que tem a responsabilidade de direcionar a sua saúde para coisas boas ou não. Não é o profissional de saúde que vai apagar um incêndio, né? Ele até pode ajudar no incêndio, mas você tem que manter a casa, as coisas em ordem para que não incendeie de novo. Não adianta, né? Tá? Existem efeitos colaterais em técnicas naturais ou é diferente do tratamento químico? É diferente, né? A gente não chama de colateral, a gente chama de secundário. Por exemplo, imagina que você está intoxicado, teu corpo descobriu um meio de manter você ali com aquelas toxinas acumuladas. Vamos pensar em aparelho digestivo, né? Intestinos. E aí você faz uma sessão de reflexoterapia, faz alguma outra coisa. Dali em diante você começa a transpirar muito, de repente tem um quadro de diarreia, né? 2 dias, 3 dias, assim. Poxa, aconteceu uma coisa que eu não sentia isso. Isso é ótimo. Por que é secundário e não adverso? Porque gerou um sintoma, mas com um propósito terapêutico, limpeza. Então isso pode acontecer em terapias naturais. E eu até brinco assim, sem mencionar marcas, né?
Você imagina, o que tem mais vitaminas e minerais? Uma caixinha de cereais que você encontra no mercado, que está todo bonito ali, todo colorido e com uma faixa bonita escrita assim, enriquecido com vitaminas e minerais. O que tem mais minerais? Essa caixa de cereais ou uma espiga de milho in natura? É uma espiga de milho in natura, tá ali, tem muito mais propriedade, tá num padrão assim de trabalho, né, natureza versus natureza, né, natureza lá do alimento e natureza do corpo humano, que vai me entregar muito mais material, vitaminas, minerais, cadeias de aminoácidos, por aí vai, que é o que o corpo vai usar. Então aquilo que é natural é forte, é muito mais forte, se você usar direitinho, do que aquilo que é sintético, do que aquilo que é talvez preparado, industrializado. É mais concentrado, né? Entende? E o corpo que decide, né, hierarquicamente, isso aqui eu vou usar onde? Vou usar para o cabelo, tá caindo, vou usar para osso, vou usar para articulação, para visão. O corpo sabe tudo sobre cada um de nós. E ele decide para onde ele vai direcionar. Então, tem esses cenários aí, mas com um propósito positivo, né? É interessante que às vezes acho que a humanidade esquece que ela faz parte da natureza, né? Parece que ela se isola como tipo, eu crio, eu desenvolvo, eu crio meu hambúrguer sintético, eu crio minha carne sintética, o remédio tal, a planta sintética, e esquece que nós somos um integrativo, né? A própria natureza como um todo. Isso, e realmente essa ideia de unir aquilo que é natural para munir o corpo de nutrientes de fato que sejam da natureza é fundamental, né? Quer ver uma coisa que acontece muito? Já vão gerar polêmica, então vamos embora, né? Tô brincando. Se não desse pro play, também não vem. Né, vamos pensar assim, ó. Há muitos anos atrás, vamos botar de 10 a 15 anos, né? Começou-se com a ideia de suplementar muito cálcio. Por quê? Problema nos ossos. Da onde eu vou tirar cálcio? Suplemento, leitinho. O que mais tem cálcio na natureza e que nos serve são vegetais folhosos verde escuro, que é parecido com o que o boi come, né? O boi não toma leite, não toma cápsulazinha de cálcio, mas ele come grama, né? Que tem muito dessas propriedades, e ele tem aquele ossão forte, né? Resistente, bem maduro, e aí que está a diferença, né? Aí eu vou para um contexto achando que eu estou nutrindo bem o corpo e, na verdade, eu não estou. Eu estou influenciando negativamente o corpo, entende? Então, é muito importante o saber, o conhecer, para determinar o que você vai consumir, para que depois não tenha, tem um problema com isso. Aí, quando começaram essas hipersuplementações à base de cálcio, hoje tem muita gente com aterosclerose, com cálculos renais e outros cenários em virtude dessa hipersuplementação. Baixa hidratação, aí o corpo ele acaba tendo esses problemas de deixar resíduos, enfim. Então, tudo tem que ser avaliado, né? E hoje, na era da informação, a gente tem disponível isso, né? Eu recomendo sempre assim, pesquise, mas cuidado onde você também pesquisa, né? Certifique-se de que tem uma fonte que é confiável, não baseado no estudo. Isso, não vai para o GPT, porque ele vai te dizer alguma coisa ali que ele ainda não está configurado. Da Microsoft. Pior. Vai dar ruim. Não revela. Eu não tenho ligação nenhuma. Não sei de nada. Não sei. E aí a ideia é essa, né? A gente conhecer, abrir um espaço como esse para dar dicas, falar para o público de um modo geral, né? Conhecimento que seja validado cientificamente e comprovado pela prática é o melhor dos mundos, né? E todo mundo precisa saber, né? Desde o menor até a pessoa de mais idade, porque a gente diz o corpo está vivo, o corpo tem condição de ter um ambiente satisfatório para a saúde, ele tem condição de ajudar, pelo menos estabilizar os quadros que a pessoa está. Tá?
Legal. Interessante. Sobre esse tema que tu falou do equilíbrio, né? Acho que é tudo, né? Sim. No alimento, né? Até o natural em excesso também prejudica, né? Exatamente. Então a orientação tem que ser bem certa para que a pessoa também não exagere, né? Até o chá, por exemplo, se errar a dose ou o tempo, ele pode ser mais tóxico do que benéfico, né? Exatamente. Exatamente. E eu achei interessante o que tu falou sobre a questão da terapia como um todo, né? Mas também essa questão do alimento, porque alguns alimentos, vira e mexe, eles aparecem como vilão e depois eles vêm pra gente como... É o ovo, né? O ovo é o clássico exemplo. Pão, mas o leite, eu vejo que, apesar do que... qual leite tu tá falando, né? O leite da vaca ou o leite da caixinha? Porque são bem diferentes, sim, né? Sim. O que tem naquela caixinha ali... Né, é tudo menos leite, eu acho. Tudo menos leite. Então, até a própria medicina, os médicos, né, eles entram em contradição nisso. Tem um médico aqui de Garopaba que fala, tu já viu boi adulto beber leite? Eu concordo com ele plenamente. Então por que tu toma leite depois? Né? Então, o ser humano é o único bicho que depois de adulto toma leite de outro bicho, né? Tem alguma coisa estranha ali, né? Derivados é uma coisa diferente de você consumir ali, né? Sim, até porque ele serve como base para o alimento, né? Um bolo, um pão, né? Uma coisa assim, né? Exato. Como lidar com isso no dia a dia do o que a gente pensa a nível natural. Se o seu corpo está funcional, você pode se expor a qualquer ambiente, desde que ela não seja uma exposição contínua, né? Que vai ser preservada e criada como uma rotina. Então, se seu corpo está bem, né, você pode ter contato com alimentos assim? Pode. Mas vai ter sempre? Não. E quando tem, o que faz depois? Que é o que a gente procura sempre fazer lá em consultório. Recuperou, está mantendo a direção? Agora eu vou te ensinar o que você vai fazer para manter a recuperação. E some aqui do consultório, vem aqui para tomar um cafezinho, te bater um papo, né, como amigos, porque você já alcançou um direcionamento. Agora eu vou te ensinar o que você vai continuar fazendo para se manter recuperando e estabilizado, né? E a ideia do se expor, né, é igual fumaça. Se você estiver dentro do carro fechado e colocar o cano de descarga do carro ali dentro, você morre asfixiado, né, por intoxicação e deu. Né? É assim. Mas quando a gente vai num centro de uma grande cidade, a gente acaba respirando aquelas toxinas ali, né? Então eu me expus, mas o corpo tem capacidade de reverter e jogar aquilo ali fora. É diferente de eu ter uma super exposição de manhã, de tarde, de noite, todo dia, né? 30 dias no mês, 365 dias no ano, por 10, 15, 20 anos. Entende? Então, ao olho do que é natural, se você promover um ambiente que é adequado, você pode ter contato com tudo, desde que de maneira equilibrada. Aí é o conceito do que é saudável, o que é saúde, porque também não adianta você ficar um neurótico, né? Eu não posso isso, você vai andar encostado com as costas na parede ali, que, né? Não bolha, posso. Né? É uma bolha, né? Aquele filme da bolha. A única que funcionou foi da NBA, né? Agora ali, né? Para poder ter. Enfim, aí o que acontece? Você acaba ficando neurótico, doente, né? Você abre aspas, levemente saudável a nível físico, mas mentalmente você está doente. E isso não adianta, porque o cérebro é o órgão do corpo que mais gera toxinas, é o que mais consome oxigênio, mais consome recursos. Então você vai ter um problema, eu vou ter um problema. Então qual o ponto? Equilíbrio. Limpou, manter limpo. É o que a gente faz com a casa, com o carro, com o corpo do lado de fora. É o que a gente faz. Essa que seria a ideia. Do lado de dentro também manter a mesma ideia de ser uma pessoa ponderada, equilibrada, até nessas questões de exposição. Saber também fazer as escolhas certas, eu acho, né? Sim. Perceber o que de fato aquilo que vai te fazer bem, ou que seja tipo um momento, como você falou, né? Esporádico, sazonal, que vai te fazer bem. Comer, sei lá, de repente um pedaço de pizza com seu filho. Claro. Talvez não seja o fim do mundo, mas comer todo dia um pedaço de pizza com seu filho, daí talvez não seja o adequado. Não seja alguma coisa relacionada a isso, né? É isso aí, exatamente isso aí. É a rotina. Mas nem sempre é fácil ter essa consciência, né? Por isso precisa de um profissional para orientar, né? Porque às vezes não é nenhum alimento assim, às vezes, como tu falou, né? Tipo, quanto tempo foi falado que era o leite que ia ser enriquecido em cálcio e, sei lá, um repolho ou um couve, sei lá, aquele outro que é
que a gente come cozido, empinzinho, brócolis, né? Enfim. Então isso às vezes é questão de informação, conhecimento. Exatamente. Né? E às vezes o cidadão está ali no dia a dia, na correria, nem imagina para pensar isso. Né? E aí só quer o que é mais prático, mas nem sempre o prático é saudável. Eu acho também que a questão da informação é muito importante, como para as pessoas gerarem esse interesse de saber mais sobre saúde, porque realmente pode ser que naquele momento o ovo talvez para eles fizesse sentido ele não ser bom, mas hoje com novos estudos, com novas análises, faça sentido, mas tipo assim, eu acho legal esse teu ponto de vista, porque é uma construção também da ciência de entender o que está acontecendo com o corpo atual, com qual alimento funciona, então e por isso a importância da consciência, de você ler, saber, estudar também sobre isso. Né? E não é um exato, né? Os estudos estão sendo feitos diariamente. A gente tem a Covid que foi prova disso, né? Verdade. De várias coisas que podia, depois a ciência volta atrás, outras que realmente isso não tem fundamento nenhum. Sim. Mas muitas outras coisas que foi questionado e negado num primeiro momento, depois foi provado que não, né? Que era não era bem assim, né? Até porque era uma coisa nova, né? Sim. Mas eu acho que é isso, acho que é a evolução. E às vezes essa consciência da própria pessoa, né, de não saber que ela está fazendo errado, que às vezes ela viu, mas será, tu falou do chá, né, foi tu que falou, né, Manu? Sim. Do próprio chá, né, como uma coisa que é benéfica, mas se for em excesso pode ser maléfica, né, para a saúde, né. A gente está falando tem uma pergunta de um telespectador nosso, né, vamos lá. sobre jejum intermitente, como a gente estava falando sobre esse tema. Sim. Legal. Eu achei interessante que a gente fala sobre excesso, sobre essa questão e também a falta desse alimento, como funciona. Legal. Posso dar uma indicação antes sobre isso, né? Quem quiser aprender mesmo de verdade, né? Tem um médico amigo, Dr. Souto, né? Ele tem um site que chama-se lowcarb-paleo.com.br e aí ele fala bastante sobre isso, né? E a gente acha muito boa a ideia do jejum intermitente, porque assim, só que a gente tem que fazer direito, né? O próprio nome já fala, jejum intermitente. Você não vai fazer todo dia. É uma questão de orientação, né? É todo dia? Não, porque qual a ideia do jejum intermitente? Você consumir mais do que acumula, para limpeza e também para remodelagem corporal. Acontece? Acontece. E como que funciona? O corpo é muito esperto. Então, você um dia toma um cafezinho da manhã, um exemplo, né? Aí no outro dia o seu corpo está esperando, hoje tem comidinha, né? E aí não tem. Ele, meu Deus, não entrou nada, o Thiago não mandou nada. Aí ele começa a consumir o que você tem. Aí no dia seguinte ele está preparado para racionar. E aí você não raciona, você dá, ele, que bom. Aí no outro dia você não dá, porque ele estava esperando, aí ele consome o que tem. Então ele nunca entra em racionamento. Uma pessoa que faz jejum intermitente com esse propósito, tem que ser intermitente, não é todo dia. Não, vou fazer todo dia. O corpo vai entender, tu não vai me dar comidinha de manhã cedo, ou tal horário você não vai dar, vou racionar. Aí chega um momento que parece que o efeito de emagrecimento, de remodelagem corporal, ele estaciona. Poxa, foi rápido de início, agora estacionou. Por quê? Simples, porque o corpo ele é esperto. Ele entendeu tua nova rotina, então ele adequou. Ele sabe que você consome e gasta 2.000, 3.000, 4.000 calorias no dia, então ele vai racionar. Você não está dando, ele raciona. Então tem que ser feito direitinho. Eu indico bastante as leituras aí do site Dr. Souto, grande Dr. Souto, e para aprender mesmo. Porque ele pega estudo clínico, científico, mostra, indica, o resultado é esse aqui, você tem que fazer isso aqui. É bem interessante. E de novo, né, com recomendação e cuidado. Eu acho que também não vá fazer isso, né? Vindo no Instagram vou só fazer. Não, procure um profissional para te orientar, porque às vezes teu corpo, não sei se isso não é para todo mundo também, né? Não, porque às vezes você cria um cenário de desnutrição celular tão grande que isso gera outros problemas, né? Eu tive uma paciente aqui que era... Ela tinha... Acho que eu te mostrei um vídeo uma vez. Qual? Uma paciente da região de Imbituba, ela é bem alta, 1,78 m, né? Para um padrão feminino, né? Bem alta, né? Quase 1,80 m e pesava 140 quilos. E ela resolveu fazer esse negócio aí sozinha, fez, emagreceu um pouco, só que entrou em depressão, vários outros quadros de desequilíbrio mineral e vitamínico, e aí o problema desenrola, né?
Então ela foi para o consultório e resumindo a história, em 8 meses ela emagreceu 70 quilos. Nossa. E hoje está bem, né? Ela diz que jogou fora um corpo que estava nela, né? Tem que fazer um monte de coisa. Não, são pequenas adequações, né? Até para concluir o raciocínio. Se eu pego um voo lá de Portugal em direção à minha cidade natal, Rio de Janeiro, e o piloto do voo muda 1 grau para baixo, a gente chega quase em Porto Alegre. 1 grau para cima, um pouquinho, mas mantém, chega quase em Salvador, na Bahia. Então, qual a ideia? Pequenas mudanças que eu mantenho para promover uma nova direção, não para a doença, e sim para saúde, que é o que a gente trabalha. E o jejum intermitente, às vezes, é uma dessas estratégias, dependendo da pessoa, do cenário que ela está. Tudo é importante buscar um profissional, né? Com exatamente. Certeza. Orientação. Saúde não é brincadeira, né? Exatamente. Não é uma brincadeira. O maior bem que nós temos é a nossa saúde. Sem ela a gente não consegue fazer mais nada. Né? Exatamente. O papo tá bom. Tem mais assuntos aí polêmicos pra gente abordar. A gente nem entrou quero ver ele falar de PNL, eu já tô assim, ó. Vamos lá. A gente vai fazer um rápido intervalo, né, Manu? Sim, voltamos já, então não saia daí, né? Siga a gente já na rede social, @PixTVHD, compartilhe os nossos conteúdos e fica aí, daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, estamos de volta com o Estúdio 1, hoje recebendo o Glauco Rocha. No primeiro bloco a gente já abordou vários assuntos, né, sobre reflexologia, terapia, né, a gente falou dos tratamentos e as opções, né, de tratamento que tem no mercado hoje. E quando falando em tratamento, principalmente saúde, né, Manu, a gente já trouxe vários profissionais de saúde e sempre esbarra na questão da receita das famílias, né, da economia das famílias, né. E muitas vezes buscar vários tratamentos, buscar várias opções impacta na questão do orçamento, né? Às vezes não dá, né? A pessoa até quer, mas não dá. E algumas coisas já evoluíram, né? Para que o acesso fosse... Até é legal tu depois falar sobre isso, porque a gente descobriu aí que esse tipo de tratamento, né? Também pode ser oferecido pelo SUS. Pode. Mas a gente não tem ainda, a gente não sabe por quê, né? Fica a pergunta. Mas isso também, para quem possa pagar, né? Já baixou bastante os custos, né? Sim. Como eu estava comentando com vocês, né? Há 10, 15 anos atrás, um tratamento com terapia ortomolecular ou naturopatia, ele ficava caro e às vezes era inviável à prática, por quê, né? A consulta, ela normalmente tem a média aí de 400, 500, 600, até mais, né? Por conta de vários fatores, aonde é, localização, né? Enfim, equipamento, né? Equipamento, né? Eu atendo, por exemplo, aqui eu tenho meu consultório, aqui eu tenho uma faixa de preço. Mas eu atendo em outros consultórios, eu tenho outra faixa de preço. Atendo no centro de Florianópolis, no Morro da Cruz, bem no centro. Então, tem outra faixa, né? Mas o que encarecia um tratamento como esse e inviabilizava para muita gente? Não era a consulta ou a avaliação em si e a ideia do roteiro terapêutico. Era o que você tinha que comprar, né, de fitoterápicos, chás, suplementos, aquilo ali... Saia com a lista gigante. Eu brincava que era com pergaminho, né? Você sai com pergaminho. E aquilo ali ficava inviável, né? Além da questão financeira, ficar caro, então você dobrava, triplicava ou até multiplicava por maiores fatores um valor do que seria uma consulta, né? E ficava inviável porque, imagina você tem 4, 5 produtos para usar, de manhã, 4, 5 de tarde, 4, 5 à noite. Na vida corrida, agitada, cheia de compromissos da maioria das pessoas, isso fica inviável. Eu esqueceria uns 3 aí no meio. Entendeu? Aí você vai pensar assim, e aí, fez direito? Na volta, né, numa próxima consulta, mais ou menos. Poxa, por que você não fez? É inviável. Imagina você usar um produto, tem que esperar 3 minutinhos, 5 minutinhos, depois você usa outro. É inviável, né? Você acaba passando 1 hora de cada período do dia fazendo uso todos os dias. Pode ser que vá acontecer bem, mas a maioria das vezes não acontecia. Já é difícil a pessoa seguir o tratamento, né? Imagina ter que... Imagina, Nossa, né? Mais essa barreira. Né? Vou virar um monge, porque eu vou fazer só isso daí, né? E aí o que acontece? Com o tempo, né, desenvolveu-se, o que eu até falei no primeiro bloco, uma estratégia. E, aliás, o Brasil tem os principais players mundiais de fabricação disso, que são os biorreguladores. O que é um biorregulador? Biologia, né? A função
né, de vida, manutenção da nossa vida, regulador para regular a função de vida. Os biorreguladores, ou eles são gotas ou são spray, que eles têm toda essa estratégia. Eles têm as vitaminas, têm os minerais, têm cadeias de aminoácidos, têm fitoativos, têm frequência, tudo dentro de um produto que tem um objetivo. Né? Quero ajudar um organismo a acelerar uma limpeza? Tem. Quero ajudar na questão de repovoamento de massa óssea? Tem. Quero ajudar na questão de ansiedade? Tem. Memória? Tem. Para humor? Tem. Para traumas e outros... Tem para tudo, né? E aí ficou barato, porque a gente está falando de um produto que é abaixo da casa dos 3 dígitos, é sempre menos do que R$100. E normalmente você usa 1, no máximo 2, 3 estourando, né? E olhe lá, e vai direcionar para uma alimentação ideal, né? Que forneça o que o corpo já precisa, e os biorreguladores são aceleradores, né? A gente tem por experiência a métrica dentro de consultório, quem usa, claro, né? Aderindo às orientações de hidratação, alimentação, que a gente recomenda e usa um biorregulador, tem uma recuperação em 30 dias, né, tão performada que seria mais ou menos o equivalente de 100, 120, 150 dias seguindo aquele tratamento. Então, uma guinada forte. Então, hoje fica super acessível fazer um tratamento desse, até porque não é consulta todo mês. Fez uma, daqui a 30 dias, 30 e poucos, outra, compara. Foi bem eficiente? Talvez mais 30 dias ou 60 volta. Ficou bem? Daqui 6 meses a gente se revê para ver como é que está o efeito disso. Claro, com a orientação do que vai continuar fazendo. Flexível, fácil, né? Mas continuar fazendo. Então fica barato hoje em dia, né? Comparando com tudo que a pessoa às vezes já buscou, né? E não teve respostas efetivas e duradouras, hoje em dia é o melhor dos mundos. E isso pode ser ofertado em qualquer campo, né? Inclusive pelo SUS, que desde 2015 para 2016 tem o Programa Nacional de Práticas Integrativas Complementares, ou as PNPICs, que é incentivado do governo federal ter essas práticas dentro dos postos de saúde dos municípios. É importante, né? Exatamente, né? Inclusive, acho que algumas UBS, desculpa cortar vocês no assunto, mas tem reiki, algumas coisas... algumas têm auriculoterapia, só que é muito concorrido, tem pouco profissional, tem acupuntura, né? Então, fica, exato. E a ortomolecular, essa parte lá poderia entrar também, tá? Todas essas estratégias que compõem um grupo ortomolecular, a ortomolecular é um grupo de estratégias que você pode pegar elas isoladamente, né, e trabalhar como tem nas PICs, né, nas práticas integrativas complementares do programa do SUS, né, essas sugestões de inserção para oferta ao público de um modo geral. Inclusive, eu vou falar uma coisa legal aqui, hein? Em 2017, a gente fez um evento aqui na Policlínica. A gente atendeu 247 pessoas com a reflexoterapia numa semana da saúde aqui. E a gente tem os papéis de relatório de todos os munícipes que a gente atendeu, declarando de próprio punho, com os nomes deles lá, como se sentiram depois da aplicação, 15 minutinhos, 20, de reflexoterapia podal. Desses, apenas um continuou na Policlínica para atendimento clínico. O resto foi embora para casa, em virtude das queixas que eles tiveram, né? E isso a gente fez um trabalho junto com alunos em formação. Olha que legal, né? Então a gente vê um potencial de uso disso, dessas práticas, para beneficiar um público de um modo geral, ajudar o município a diminuir gastos de horas médicas que poderiam ser melhor direcionados, consumo de medicamento no município que poderia ser melhor direcionado. Enfim, as práticas integrativas estão aí, é incentivado a nível federal e estamos à disposição para poder colaborar, ajudar. A gente tem muito ex-aluno formado aqui na região também. E é uma realidade, né? É uma realidade. Você também dá aula, né? Nós temos uma escola. Eu tenho uma escola de formações na área de terapias e também participo na área de formação ortomolecular, naturopatia, uma faculdade, participando de algumas matérias, né? Em mestrados e pós-graduação também nessa área de terapias naturais. Tá? Bem legal. Depois vocês acessem, vocês vão
Muito legal. Eu tô preocupado de convencer vocês a entrarem pra área. Tchau, galera. A parte ali, tamo indo. Esse aqui foi o nosso último estúdio. Tamo indo pra terapia agora. Não dá ideia. Não me empurra que eu já tô na beira. E cada um que vem aqui, né, traz umas ideias. A gente já quer conversar. Muito legal. É muito bom. Inspirador, na verdade, né? Cada história de cada um que passa aqui. Sim. Falando um pouco sobre parte de terapia, falando sobre corpo, mas eu vou falar também sobre mente, que eu acho que é uma conexão entre corpo e mente é importante também para uma evolução de saúde, né? Que não é, tipo, como você falou, se a pessoa não cumpre o tratamento, também é uma disciplina. E gerar disciplina, gerar um propósito de vida, como isso também está ligado na terapia? Existe essa ligação? Vocês trabalham essa parte mental, neurolinguística e afins? Uma das áreas que a gente mais pesquisa e estuda são essas áreas, né, da mente, como funciona a nossa neurologia, né? A maioria de nós em nosso grupo também é da área de psicanálise, enfim. Né? Justamente para enriquecer conteúdo para as pessoas que a gente forma, né? A gente tem até um curso legal, que é em plataforma EAD, chamado Segredos da Mente Humana. É um negócio fantástico. O professor Ricardo Amorim, que é lá do Rio de Janeiro, um grande amigo, parceiro, né? E a ideia é integrar isso, porque não tem como você dissociar a mente de corpo, né? Não tem como trabalhar uma coisa separada da outra, né? Tem gente que tem problema, abre aspas, né? Mental, comportamental, por questões físicas. Baixa vitamínica, baixa mineral. Por quê? Baixa absorção. Por quê? Aí tem vários fatores. E tem gente que também tem a origem psicossomática. Psique, mente, soma, corpo, né? Isso é uma realidade. Né? Hoje as ciências tradicionais estão mais abertas para isso, né? Porque desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe que isso existe, né? Estômago com problema, gastrite nervosa, se aborrece bastante, fica muito irritado, sistema nervoso e vai lá e dá uma detonada. Tem vários mecanismos, né? Que não tem como você desligar para poder tentar mexer sem ter essa interação, né? Então a gente trabalha muito isso, a gente estuda bastante, trabalha bastante com a programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística para a saúde, né? Muita gente acha que a hipnose não tem nada a ver com a hipnose, né? A neurolinguística, aliás, foi criada por um linguista. Na verdade, não criada, eles perceberam padrões e foram mapeando. E um programador de computador, né? o John Grinder e o Richard Bandler, né? Eles começaram a mapear, percebi um padrão, estudaram várias pessoas de ótimos resultados em várias áreas e começaram a mapear a linguagem. Por exemplo, uma pessoa diz assim, eu sou ansioso. Você pode fazer o tratamento que for, para o teu cérebro você é. É diferente de dizer, eu estou ansioso, é um estado, aquilo muda. Para a mente faz toda a diferença. Aí eu chego para a Manu e falo assim, Manu, não esquece disso. Ela vai esquecer, porque o verbo que eu usei esquece, né? E o cérebro não trabalha com o não, né? Não pense na cor verde, você vai pensar na cor verde, né? Para não pensar, eu tenho que pensar para depois saber o que foi pensar, para depois parar de pensar. É inevitável. Entende? E isso impacta bastante em tratamentos, porque se eu penso assim, você falou de câncer, né? Não quero ter câncer, fico com isso na mente. Aí, câncer, pronto. Tiro não, câncer. Está pensando em câncer. O cérebro não trabalha com o projeto da não casa, do que eu não quero na minha casa. Ele trabalha com o projeto do que eu quero na minha casa. Então, o que eu penso é o que ele vai ajudar a tentar... Mesmo se é negativo ou positivo, se tu pensou, ele vai... É o Alfred do Batman, né? Tá bom, é isso que você quer, então vamos lá, vamos abrir caminho para que isso possa ser uma possibilidade, seja uma possibilidade. Então, linguisticamente, né, quando a gente verbaliza algo, a gente está mostrando como a nossa mente está programada para aquilo ali. Ah, eu não consigo, que é uma frase terrível, né? Como que você não consegue se outra pessoa consegue também? Entende? Talvez seja questão de recurso, trabalhar, preparar, treinar, né? E o corpo humano, a mente é assim, eu não sou atleta, mas se eu quiser me tornar um atleta, daqui 3 meses eu treinando diariamente, eu consigo fazer uma prova. Né? Qualquer pessoa disso, né? ou mais próximo disso, porque você treinou, você determinou e foi embora, focou. Né? Aí a mente te ajuda, né? O foco te ajuda e a neurolinguística, né? A linguagem que a mente trabalha, ela é bem diferente, né, de uma linguagem comum que a gente também acaba inserindo para conduções terapêuticas, né, para diálogos, para
ajudar uma pessoa a se convencer que é melhor um caminho do que um outro caminho, né? Sempre interagindo, nunca interferindo, né? Desculpe o termo, goela abaixo, né? Ó, toma isso aqui, deu, vamos interferir, esse é o meu padrão, o meu é o melhor. Não, é o padrão da pessoa, não o nosso. Né? Aí, quando envolve respeito e técnica, a coisa flui, mesmo que o respeito seja, não, a pessoa não quer, então a gente descontinua. Porque não é o momento dele, não é o momento dela, e a gente dá aquela segurança. Também aquele o time, limite, né? Talvez num outro momento, numa outra situação, a pessoa ela queira evoluir naquele processo. Então, linguisticamente, a gente trabalha muito isso, né? A gente tem vários trabalhos que são proprietários, que tem um que a gente chama de neurometáforas. Uma coisa legal. São histórias, o próprio nome já fala, neurometáforas, né? Historinhas cunhadas nesse padrão de linguagem, baseadas em arquétipos humanos. Vocês sabem o que é um arquétipo? Sim, tivemos um especialista. Olha aí que legal, né? Olha que legal. Então a gente tem os arquétipos coletivos, né? Todo mundo tem, em qualquer época, em qualquer era, enfim. E a gente pensou uns 15 anos atrás. Espera aí. Se o arquétipo é o resultado das experiências que eu tenho, se a gente mudar o arquétipo, será que muda a tendência de comportamento? Muda, né? Como que a gente vai mexer nisso? Sem interferir, botando o meu padrão e usando o padrão da pessoa. Vamos contar uma história. Por quê? Porque numa história eu posso imaginar, caramba, isso aqui tá pegando fogo. E como é que você vai sair daí? Aí eu penso, chegou um helicóptero e vem me buscar. Legal! Sabe? É o meu padrão de pensamento. Aí o Thiago vai pensar, não, eu dei um pulo aqui, quebrei essa parede, dei uma pirueta, caí em pé lá embaixo e saí correndo. Legal! Cada um tem o seu padrão, né? Então você acaba criando uma experiência e não uma interferência direta, né? Como se fosse um padrão cirúrgico, né? Então, cria uma experiência. Criou uma experiência, o seu cérebro tem uma vivência. Ah, mas isso não é real. Quem disse? Defina o que é real, né? Para o cérebro, tudo que é vividamente imaginado é real. Então, ele criou um padrão de experiência que quando eu me confrontar com aquelas coisas que antes me faziam recuar ou antes me faziam acelerar, eu já tenho uma tendência de, pelo menos, ter consciência, puxar o freio de mão e tomar uma decisão consciente, não inconsciente. Então, a gente tem muitos trabalhos assim bem legais para cenários como esse. Viu? Que legal, que legal. Falando em trabalho, vocês também foram pioneiros na pesquisa da reflexologia nas mãos, né? Sim, a gente fez esse trabalho. Um pouquinho, foi uma pesquisa de vocês mesmo, né? Protocolada, enfim. A gente, em 2016, a gente começou essa pesquisa aqui em Garopaba mesmo, né? Porque tinham muitos mapas na internet, mas nenhuma referência anatômica, né? Então vamos começar a pesquisa. O que foi feito primeiro? Como tudo no universo tem um padrão, né? E os terminais nervosos dos pés são terminais que passam por meridianos no corpo, né? Também atingem as mãos, orelha, coluna, área crânio-facial. Vamos primeiro transpor dos pés para as mãos. A gente tem ossatura parecida, né? Desenho parecido, vamos transpor e ver. E vamos avaliar, né? Pessoas com problema cardíaco, clinicamente diagnosticadas, aquele ponto associado ao coração tem que doer no pé, assim como dói na mão. Tá batendo, né? Em algumas dezenas, centenas de pessoas, tá batendo. Opa, então essa região aqui está validada. E para surpresa, a gente descobriu poucas discrepâncias nisso daí, nessa transposição do que tinha do pé para as mãos, né? E essas poucas que a gente descobriu, a gente mapeou anatomicamente, né? Rapaz, a história é longa, né? E começou a funcionar. E por que as mãos eram interesse nosso, né? Pois eu ia perguntar qual é a diferença, né? Não tinha limitação da questão de uso dos pés, né? Porque pra gente esse é um trabalho gostoso. A gente, né, tem gente que tem uma consciência, não, vou me colocar os pés e vou me humilhar. Isso não existe na área de quem quer ajudar, né? O próprio Jesus, ele lavou os pés dos apóstolos, né? Enfim, e nas mãos, porque a gente atendia muito paciente diabético, com pé diabético, que corria em risco de, às vezes, escorregar um dedinho, uma pessoa, um reflexoterapeuta em formação está com a unha mais compridinha, ralou ali, olha o problema. Cadeirantes, pessoas paraplégicas, tetraplégicas, amputados. Como é que a gente vai atender essa pessoa?
né? Vamos fazer alguma coisa na mão? E uma coisa mais significativa ainda naquele contexto de pesquisa era facilitar a autoaplicação. Imagina, tem que fazer meu pé, eu vou ficar me arriando aqui, me contorcendo, né? A Siri de novo. Siri, então, se tu quer participar do podcast, tem que marcar uma hora. Assim, isso, Siri. Só manda mensagem, né? Seja educada. Aí pior se ela responde. E aí nas mãos a autoaplicação, porque eu tô aqui, né? Tô com uma dorzinha de coluna, tá dirigindo, tá numa estrada, tá no engarrafamento, tá tenso. O que eu faço, né? Tô num voo, não tô me sentindo bem, tô numa palestra, num evento, vou tirar o sapato ali e vou fazer. Então auto-aplica, né? Então a ideia de auto-aplicação, porque uma das coisas que a gente pega muito pesado nas formações que eu trabalho, até na faculdade, é que a gente tem que se cuidar para poder cuidar de outros, não? Então não existe essa de pregar moral de cueca, né? A gente tem que ser um resultado daquilo que a gente também vai oferecer. Exemplo, né? Exato, Sim. né? Então a ideia de autoaplicação facilitaria muito e a gente incluiu nas formações de reflexoterapia, podal, a palmar também, para que o próprio terapeuta tenha essa facilidade de se autocuidar, né? A gente pode, não sei se é possível, dar alguma dica para o pessoal, algum ponto legal para fazer essa dor ou dor de cabeça, ansiedade, algum ponto que é legal aqui na mão para trabalhar? Tem. Se tem alguma diferença das mãos, se é esquerda ou direita? Não, tem que fazer nos dois, né? Mais ou menos assim, tudo que a gente tem no meio do corpo tem nas duas. Tudo que a gente tem em lateralidade, né? Normalmente tem terminais associados àquela lateralidade lá, né? Então, por exemplo, na ponta dos dedos, tanto dos polegares como dos que a gente chama de dedões, né? Que o nome dele não é dedão, o nome dele é hálux, né? Mas aqui a gente pode chamar de dedão, né? Debaixo da unha, todo aquele eixozinho ali, a gente tem uma áreazinha chamada de hipotálamo, que é uma área do cérebro que libera endorfinas, encefalinas, ajuda a diminuir a agitação. Então, se sua unha não estiver muito comprida, você pode fazer de pontinha a pontinha ali. Ah, mas dói. Dói porque tem alguma instabilidade, porque não pode ter dor, entende? Então, você pode fazer nas duas mãos, na base da unha, do polegar também, ou do hálux, ou do dedão do pé. Se ali ficar escurinho, sabe onde tem a cutícula? Você tira a cutícula, tem a unha e depois começa a pele. Se ficar escurinho, tipo uma olheirinha, é porque o sono da pessoa não está legal. O sono. Então, estimular ali em cima, tanto em um lado como em outro, o corpo tende a ajudar isso. Só que lembrando, não é um ponto ou outro que resolve um contexto, né? Existe um conjunto de estímulos que ajuda num contexto. E aí a reflexoterapia que os alunos aprendem com a gente é assim, você não vai aprender a apertar pontos, você vai aprender como o corpo funciona para reproduzir estímulos, o que o corpo deveria estar fazendo, né? Ah, eu vou liberar endorfina para relaxar, tá, mas o sangue está legalzinho, o corpinho está limpinho, como é que tá? Talvez o corpo precise fazer algo antes para depois ele executar aquele tipo de atividade. Senão, poxa, eu estou estimulando ali e não resolve. Claro, você tem que atender todo um contexto fisiológico. Como que o corpo trabalha? Trabalha assim, então você vai aprender a dar esses estímulos como o corpo deveria trabalhar. E aí funciona bem. Muito interessante. Tá. Isso também para ser humano, mas parece que agora para animais também é isso. Rapaz, eu fiz uma pesquisa também. Essa foi mais rápida, né? De 6 meses, né? Para pets, cães e gatos, né? Na área de reflexoterapia. E para minha surpresa, né? Nas bases de dados científicas, né? Aí a gente vai dando as orelhadas, né? Vamos entrar aqui para ver, né? Bases científicas de pesquisas veterinárias e tudo mais a nível nervoso, terminais nervosos. A gente encontrou só 2 pesquisas em todas as bases de dados que a gente pesquisou. E são repositórios mundiais, né? E aquilo me deixou até um pouco chocado, porque não tem pesquisa. Não tem pesquisa, né? E o pouco que tem é completamente amplo, é muito amplo, né? É tão amplo que chega a ser vago. Então, vamos começar a fazer a base do nosso estudo e pesquisa. E como que trabalha a ciência? Ciência é pesquisa, aplicação, comprovação. Como tem pouca pesquisa, então vamos para a prática, que comprova pesquisa e que tem resultado. E o resultado tem que se repetir. Porque se não se repete, tem alguma coisa errada. A gente está falando de organismos iguais, parelhos, né? Sim. Pelo menos naquilo que é básico.
E aí a gente começou a aplicar, né? Comecei a trabalhar em casa com uma cachorrinha que a gente tem peludinha, que é a Nara, e a outra de 40 quilos, que é um pastor alemão de 40 quilos, né? A Sky. E até adquirimos um gato, né? Para poder, vamos fazendo um gato também, porque o gatinho tem que entrar também, né? É, porque tem que entrar, né? E o interessante, lembra aquele padrão de frequências e tal? É exatamente igual do padrão humano. Frequência de fígado, frequência de pulmões, igual, é exatamente igual. Isso quer dizer que biorreguladores, frequenciais, ativos, funciona igual, fisiologicamente igual, pouquíssimas diferenças, né? E aí começamos a trabalhar e o espantoso foi que começou a funcionar muito rápido, né? Eu falei, não acredito que esse gato apagou aí agora, não acredito que esse cachorro apagou aqui agora, né? E aí a gente pulveriza, a gente tem uma rede de, né, outros terapeutas que a gente, estamos testando isso aqui, testa aí para ver se funciona, manda feedback para a gente para comprovar. E aí a gente começou a constatar em 6 meses, isso aqui é maravilhoso, né? Vamos levar para a internet, porque a diferença, nós como escola na Biocódigos ou na faculdade, a gente forma o terapeuta, é quem vai oferecer o serviço para o público de um modo geral. Mas na questão dos pets, a gente queria fazer uma coisa diferente, porque o Brasil é o terceiro país em população pet no mundo. Terceiro, eu não sabia disso, e pesquisando eu falei, rapaz, pois é o terceiro. E aí o que acontece? É muito pet. E o brasileiro, esse eu também fiquei contristado, ele gasta mais por mês com pet do que com filho. Aí eu fiquei apavorado com isso. Não, vamos levar então essa técnica para quem tem pet. Não é para terapeuta que vai trabalhar com pet. Pode também? Pode. Mas é um curso simples para o tutor. Né? Agora tem um termo groomer, né? Que é o tutor pet, que cuida de vários e tudo mais. Eles botam modernidade. Né? Exato, mas é um nome bonito, né? É um nome bonito. E aí o que acontece? Vai aprender para o uso dos seus, mas também pode fazer uma oferta para um público, uma oferta numa clínica veterinária. Claro. Pode, né? Até aqui na região, sem mencionar nomes, fiz contato com um hospital veterinário, falei, eu queria fazer mais, que eu sei que eles têm algumas práticas naturais. Sim. E estou esperando a resposta até hoje, né, desse hospital, para fazer um trabalho voluntário, para poder a gente aumentar o pool de dados que a gente tem, para mostrar, olha, realmente, né? A gente tem. Porque eu estou saindo de um ambiente domiciliar, que é onde esses outros terapeutas também testaram, eu testei, para um ambiente clínico veterinário. Aí é diferente, dá peso ainda maior aos resultados que a gente já tem coletado, né? E hoje é um curso que a gente colocou na Hotmart, curso simples, barato, tem meses que tem promoção, 50% de desconto lá, se eu não me engano está R$127 só o curso, e qualquer dono de pet pode fazer. Olha só que coisa legal, né? E você vai aplicar no seu cãozinho, no seu gatinho, né? E só tem para eles dois. Estímulos, né? Falando de nervos. Isso, exatamente igual os das mãos e pés da gente. Exatamente parecido. E falando na prática, assim, que tipo de diagnóstico do animal, por exemplo, um cãozinho, a gente poderia utilizar a reflexologia? A gente usa para agitação, né? Problemas, né? O cãozinho que é antissocial, não gosta do outro pet, né? É questão de convívio, problema gástrico, que é comum, problema de coluna, que é muito comum, né? Muito comum. A questão de pegar, principalmente os pequenininhos, a gente pega eles... Já dá um grito, né? Então tem questão de coluna, tem a quiropraxia, que são ajustes de parte óssea, né? Óssea articular. Para pets isso já existe, né? Sim. Então, só que ainda é pouco difundido. Então, se a gente já pode ter um estímulo que vai ajudar ali, por que não? Essa foi a nossa ótica. Vamos deixar barato o curso para aumentar, para ter um acesso ao maior número possível de pessoas, né? E aí vocês enriquecem o estudo também com isso, né? Isso, porque a gente tem feedback. Teve uma cachorrinha lá em Blumenau, de uma parceira, né? Elas, quando chegaram, tem até um vídeo desse lá no Instagram da Terapias Pet.
E ela estava lá sentadinha, moadinha, talvez tenha saído, é o que as donas perceberam. Brigou com o pet, mas ela não andava mais, ela estava arrastando a partezinha de trás, talvez numa briga machucou. E elas começaram a fazer e filmaram, né, a evolução, né? E elas tinham levado numa clínica que falaram, ó, teve um problema, remédio e talvez tenha que sacrificar, né? Chegou a esse ponto, né? E evoluiu, ela hoje está andando, foi uma coisa assim maravilhosa, né? Tem esse videozinho, aí a gente vê, fico até emocionado com isso, porque é muito legal. Você poder, com as mãos, né? Ajudar um organismo, né? Um ser vivo, um pet que a gente também ama, é um membro da família, né? A se recuperar. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Diminuir dorzinha, melhorar a questão comportamental, é uma coisa maravilhosa. Agora eu sei onde é que ele usou nos dele, tá? Eu tinha 2 cachorros, trouxe um gato. Vou usar primeiro para ver se eles vão. Isso, eu queria saber, exatamente. Cachorro e gato é difícil, né? Exato, o convívio, né? E agora eles convivem bem, né? Já. E a Sky, que é a grandona, né? Ela não chegava, o pequenininho, o gato nem chegava perto, hoje ele sai, medo, convive, ele dá patadinha nela, né? Então tá tudo tranquilo. Eu tenho um que ele é super antissocial. A gente já tentou ter outro junto. Rapaz, ele entra numa depressão profunda. Profunda. Porque a gente é muito apegado, né? É isso aí. Então ele não aceita ter um outro animal. Pode ser qualquer coisa. Tem um cachorro, até a filha dele, na verdade. A gente tentou e ele rejeitou. E faz muito sentido, né? É igual, o padrão de funcionamento é igual, né? É igual quando o irmão, né, que é mais nasceu velho e nasce um irmãozinho, né? Sempre Exatamente. tem esse tipo de relação né, que tem que ser tratada, né? Exatamente, né? Legal, né? Muito legal. Diferente. Agora, voltando um pouquinho no ser humano. Tá. Vamos voltar. Que é mais complexo que o animal, a gente confessa, né? Se fala muito da doença do século, né? Que são as doenças psíquicas, né? Principalmente a depressão, ansiedade, né? E agora vem surgindo outras síndromes, né? Que acometem de uma série de excesso digital, excesso de trabalho, excesso disso, excesso daquilo, né? Em que condição essas técnicas, né, mais naturais podem auxiliar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, né? Sim. Lembrando sempre, obviamente, não vamos esquecer que o ser humano é que tem que ter a iniciativa. Exato. Né? Ele tem que mudar os hábitos para mudar uma série de coisas. O resultado, né? O resultado, né? Mas pode ajudar muito, né? Sim. É muito comum cenários, né, que às vezes a gente é refém. A gente até ensina isso, que você e eu começamos a ser gerados pelo menos 30 anos antes da gente nascer com os hábitos de papai e mamãe. Né? Já começa por aí, né? Só que eu não sou refém disso, eu posso alterar o curso das coisas, né? E quando se trata de alguma questão que impacta a nível de funcionamento do sistema nervoso, né, que é o cara que gerencia tudo, é o diretor de operações, né? As técnicas naturais, principalmente as de estímulo, né, de acupressão, que são pressões terminais, a auriculoterapia, a reflexoterapia, enfim, são excelentes estabilizadores, né? É claro que se tiver faltando algum componente, a gente tem que fechar essa porta para não continuar escoando, o carro tentar girar, né, manter ele ligado e não ter a base para poder se manter equilibrado, né? Que é o que a gente vê muitas vezes em práticas naturais. Aí eu atendi o Joãozinho ficou bom 2 dias. Aí depois ele fica ruim de novo. Na outra, 2 dias. Depois fica ruim de novo. Tem alguma coisa faltando que não mantém o efeito. Entende? Vamos investigar. Aí entra a biorressonância, entra as outras técnicas para a gente poder trabalhar isso. Mas é muito eficiente. Inclusive, o uso da reflexoterapia, da auriculoterapia para esses sinalizadores comportamentais, a nível de sistema nervoso, que tem como grande alimentador de um ciclo de doença, de manutenção de estado de doença, o estresse. Essas técnicas são maravilhosas, porque ela vai e abre a portinha e escoa. Então aquilo que faz o ciclo girar, né, forte e manter sintomas fortes de pânico e outros associados, ele escoa. Então é muito funcional e é bem fácil, né? Até ouso usar o termo fácil para estabilizar. Estabilizar é uma coisa, manter estável é outra, né? Então vai depender acho de... que também manter estável também depende muito do
É a mesma coisa, tipo, não tem como tu se curar se tu tá sempre no mesmo fator de estresse, digamos assim, né? Aí os então hábitos também entram os hábitos entram em conjunto, né? Então não adianta a gente manter naquele momento e a pessoa continua a ter contato com aquele tipo de estresse, né? Relacionado a isso, então ela não vai conseguir ter uma evolução nisso, né? Até consegue em alguns casos, mas na maioria nem tanto. Por quê? É exposição, ambiente. Eu tenho que mudar o ambiente para mudar o resultado. É inevitável, né? Mas muito vai da nossa leitura da situação, né? Imagina que a gente está aqui, né, na Pix TV e a gente sai, né, sem nenhum, né, desmerecimento a nada. Tem uma pessoa em situação de rua ali fora. Aí ele olha para nós três e fala: seus bobões, seus idiotas. A gente nem vai ligar, vai ter dó, né, da pessoa, tadinha. Às vezes está tá alterada, enfim. Essa é a leitura que a gente faz, né? Agora, e se é um pai falando isso? E se é uma mãe? E se é o cônjuge? E se é um filho falando isso para uma mãe e um pai? Muda? Não deveria mudar. Porque a gente ouviu a mesma coisa, entende? Então é a nossa leitura das situações. Não raro, uma pessoa que entra em terapia natural, ela, claro que a gente tem outros contextos de acompanhamento, diálogo e tudo mais, ela amplia a percepção dela das coisas ao ponto de fazer uma leitura melhor. Diferente do ambiente que ela está, no caso. Isso, aí se ela faz isso, eu não tenho como mudar um ambiente às vezes, mas eu tenho como ler diferente o ambiente, né? Eu lembro de uma leitura que o Sidney Sheldon, né? Ele falava que uma vez ele foi comprar um jornal com um amigo dele, e esse amigo foi numa banca de jornal, jornaleiro grosso, né? Grosseiro, um ogro, né? E pegou o jornal, entregou, jogou assim em cima do balcão, ele pegou o amigo dele, ele... assustado com aquele comportamento, e ele falou para o amigo dele, que foi gentil com o jornaleiro, falou: rapaz, você viu como ele te tratou? Vi. Ah, mas se é comigo eu não ia deixar, eu não ia nem comprar jornal nenhum. Na época eu comprava jornal ainda, né? Que é jornal? Que é isso? Antigamente a gente lia notícias num papel que soltava tinta na mão, né? Sem entrar em muitos detalhes, que ainda tinha outros detalhes ali meio esquisitos, né? E aí o que acontecia? A gente, aí o Sheldon falou que o amigo dele comentou para ele o seguinte, falei: não, eu não vou deixar que ele estrague meu dia, eu digo como vai ser o meu dia. Se ele tá de mau humor, é uma escolha dele, ele não vai interferir no meu dia, eu determino como vai ser, eu não vou deixar alguém determinar. Então tudo parte muito de uma leitura, né? A leitura que a gente faz das coisas, o grau de recursos ferramentais que a gente tem para fazer uma leitura dessa. É claro que quando tem o hábito é danado, né? Segundo Einstein, pelo menos atribui-se a ele, é mais fácil desintegrar um átomo do que um hábito. Para eu substituir um hábito, eu tenho que criar um hábito novo. Mas eu tenho consciência de que esse hábito é ruim, né? Alguém tem que sinalizar, né? E mostrar para a pessoa. Então tem todo esse contexto, mas mudou a leitura, já muda completamente, mas completamente a situação da pessoa. Isso aí pode trazer resultados bem positivos, muitos, né? Você não vai resolver o problema, mas vai aprender a lidar melhor com ele sem ter o desdobramento que vai impactar na tua saúde física ou mental. Né? E muitas vezes a questão como tu falou, que são vários fatores, a alimentação também impacta bastante, né? A vitamina B, né? Para pessoas que têm ferro, e deixa a pessoa mais depressiva, deixa a pessoa para baixo, deixa a pessoa sem ânimo para fazer as coisas, né? Então tudo isso por isso que tem que ter essa integração, né? Exatamente. Falou, né? Agora faz muito mais sentido o termo, né? Esse termo, né? E a ideia do terapeuta integrativo, né? O que ele faz? Ele integra várias técnicas para poder ser um profissional mais completo, para o paciente não ficar dando saltos, né? É mais difícil você integrar, né, várias pessoas do que em uma você ter a consciência da técnica integrada e ajudar, né, o paciente a estabilizar e melhorar. E também é importante a pessoa, quando procurar isso, ela querer, vai aliviar, mas que ela tenha isso para sempre, né? Claro que dependendo de algum tipo de situação, ela pode voltar a ter uma recaída, vamos usar essa palavra.
Mas a pessoa quando procura, ela não quer mais aquilo, né? Depois que você melhora, você não quer experimentar mais a doença, né? Exato, né? E tem condições de você fazer várias coisas sem, de novo, desenvolver o ambiente para adoecimento. Eu acho que o mais difícil é quebrar a barreira do hábito, né? Do ponto de... Porque no primeira semana do ato... A primeira semana é o fim do mundo, assim. Tu vai penando, né? Na segunda tu já é um pouquinho melhor, na terceira... Na quarta tu não quer voltar para aquela mesma posição, aquela zona que você estava anteriormente. Acho que também esse papel... É por isso que eu falei da parte emocional, porque é muito interessante. Porque não é só buscar uma conclusão física daquele problema, né? É buscar também uma conclusão mental, de você entender o que é aquilo, por que eu tô sentindo isso, né? Isso é legal. Psicossomáticas, né? Por que é legal? Porque a pessoa que está com, às vezes, um problema emocional, ela tem consciência de que precisa mudar a direção, mas não consegue. Por que ela não consegue? Porque tem alguma coisa a nível biológico que não está mantendo ela assim. Pode ser vitamínico, pode ser mineral. Tem que avaliar. E o contrário também é verdade. Sim. Às vezes a pessoa está tão habituada a estar doente emocionalmente, mas biologicamente ela não está mais com a condição que manteria ela naquele estado. Mas ela entrou em loop, ela está no hábito, ela está repetindo, né? Sim. Então nas terapias a gente acaba sinalizando, olha, você já viu isso aqui? Né? Vamos botar um espelho aqui, ó, de frente para você reparar isso. Parece ser óbvio, mas a pessoa não vê. Exatamente, né? É difícil isso, né? De percepção. E o hábito é assim, segundo vários estudos, tem até um livro do Charles Duhigg que ele diz que o hábito ele começa a ser construído a partir do momento que você repete 21 vezes alguma atividade ou passa 21 dias ali. E isso é uma verdade, né? Aquilo que eu dou uma forçada vai me ajudar. Né? Mas daqui a pouco já é mais natural, o cérebro aprendeu, é assim que você quer, então é por esse caminho que eu vou continuar a trilha. Como você falou, que ele se adapta numa questão de dieta intermitente, a plasticidade é fantástica. A plasticidade camaleão, né? Ele se molda também naquela situação, né? É isso aí, né? Interessante. A gente nós somos tudo resultado. Resultado. Não gostei. Resultado. Muda a conta, o resultado é diferente. Né? Exatamente. Né? E é até legal você usar esse termo, a gente diz, ou você decide, ou alguém ou alguma coisa decide para você. Ou você programa, ou alguém alguma coisa programa para você. Então, essa história de deixa a vida me levar, só é legal no pagode, né? O resto a gente tem que tomar a direção das coisas e seguir em frente, né? E olha que coincidência, né? Quando no primeiro bloco a gente falou de alimentação e que é óbvio, às vezes, uma coisa que faz mal e a pessoa continua comendo, a mesma coisa é a questão mental, né? As práticas e os hábitos, né? Que a pessoa tem noção que está fazendo mal, tem noção que prejudica a vida dela, mas mesmo assim ela persiste. Por necessidade ou por tá tapando um buraco, né? Geralmente é um estímulo momentâneo que soluciona aquele desejo, ansiedade. É tipo ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas eu acostumei, né? Aqui, né? A gente em tratamento tem um conceito que é assim, você não tem que sair da sua zona de conforto, porque a zona de conforto é gostosa, é quentinho, você tem que ampliar ela. Porque se eu amplio e eu consigo navegar, às vezes eu consigo voltar, mas eu sei que ali ficar parado não vai ser bom para mim. Então eu consigo ampliar isso e cada vez eu amplio mais, sabe? E isso sim tira a gente de uma situação de adoecimento, não aquilo rígido, sai daqui, mas por que eu vou sair? Isso é tão gostoso, né? Você vai ampliar, você vai entender, e o estado de consciência nisso, ensinar, né, o paciente, no meu jaleco de trabalho, né, ela conhece, não tem lá a técnica em si, né, não tem título, tem alguns dizeres, mas tem lá professor, porque eu trabalho para dar aula e eu não faço atendimento de terapias, eu dou aula no atendimento porque eu quero ensinar o meu paciente, olha que coisa feia, meu paciente, meu nada, né? Quero ensinar a pessoa que está interagindo ali comigo, né, a aprender a fazer direito. Aprendeu? Pronto, não precisa mais do meu auxílio, foi uma interferência temporária, agora você sabe o que vai continuar. Depois, se precisar ir na trajetória, a gente trabalha alguma coisa junto, mas tem que aprender. Ganhou consciência, você sabe até onde vai. Não é uma dependência, né? Ela tem que ter uma autonomia e consciência do que ela precisa fazer. Exatamente. Tratamento é isso, você ensinar a resolver e manter resolvido.
né? Não alguém que resolve para mim lá como a avó do Cid mastiga para mim, né? Tem que... isso aí não funciona, né? Entendeu? Quem não viu o primeiro bloco, volta lá para assistir, né? Para entender. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Muito bom papo, Glauco. A gente agradece, né? Muito a tua vinda aqui. Eu acho que foi enriquecedor para uma série de coisas, né? Desde de mente, corpo, alma, enfim. E passar essa informação que a gente acho que é o principal insight desse momento, que é informar as pessoas, né? Gerar consciência sobre a sua saúde, né? Isso aí. E diz para nossa audiência como que faz para te encontrar. Às vezes quer te procurar nas redes sociais. Pode me encontrar lá no Instagram, né? Prof. Glauco Rocha ou @biocódigos, que é da empresa, né? Vai nos achar lá. Ou o site biocódigos.com.br, que também tem o nosso contato aqui em Garopaba. Tem uma área de procura, eu moro em outra cidade, né? Põe lá o nome da sua cidade, tem uma área de procura para terapeutas, né? E você vai encontrar alguém aí perto de você também, né? Na base de dados que a gente tem é gratuita, é uma procura gratuita e está disponível para todos lá também. Só procurar ajuda. Só procurar. Isso aí. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a vocês, né, e todos que estão assistindo, né, pelo carinho e hospitalidade em nos receber aqui. Isso aí. Legal. E quem está nos acompanhando no YouTube, a gente sempre reforça para comentar, né? Interaja durante o nosso papo sobre o assunto que a gente está falando aqui, né? Compartilhe sua experiência, se você já teve alguma experiência com o Glauco também, compartilhar essa experiência legal. Porque isso ajuda, né, até o próprio entrevistado depois ir lá e ver esse Vamos feedback. Interagir também, vamos interagir, né? E inspirar mais pessoas também a buscar sobre saúde, né? Buscar sobre essas informações que é o cuidado da nossa vida, né? No nosso dia a dia. Saúde é tudo, gente. É isso aí. E não esquece também de curtir, dar o joinha e se inscrever no canal. Porque quem se inscreve no canal, somente quem se inscreve no canal, recebe o conteúdo em primeira mão. Privilegiado. Se você quer ser privilegiado, então assina aí, se inscreve no canal. E outro detalhe também, Thiago, é para você seguir a gente nas outras redes sociais. Não somente no YouTube, né? Que além de ter todos os nossos conteúdos lá, assinar o TMW Pix, que é o nosso patrocinador aqui do programa. Canal 11 da Pix TV, você pode assistir conteúdos de antemão, porque esse podcast sai primeiro na TV. Quem é assinante recebe primeiro. É mais privilegiado que privilegiado. Mas se inscreve que vai receber também. Também recebe, só que depois de um tempinho. Então, se você quer assistir conteúdo de uma forma mais rápida e primeiro, assina a nossa plataforma do TMW Pix. Canal 11, você assiste a Pix TV. E nas nossas redes sociais, @PixTVHD, você encontra todos os nossos conteúdos. Certo? Certíssimo. Não esqueci de nada? Não, tá perfeito. Então acho que é isso. Vamos encerrando mais um Estúdio 1 aqui pela Pix TV. Um forte abraço e até mais. Tchau, gente. Até mais.